Vamos para lucro EBITDA, lucro EBITDA. Pessoal, tem uma aula aqui em grupo na trilha chamado Financeiro Avançado que eu explico o que é o lucro EBITDA. Mas de uma forma bem... Cadê? De uma forma bem simples de entender como que é o lucro EBITDA. O lucro EBITDA é o lucro operacional do seu estúdio. Quando a pessoa vai comprar e vender uma empresa, eles sempre olham para quanto de lucro EBITDA essa empresa está gerando, quanto de caixa ela está gerando, tá bom? Então, o lucro EBITDA nada mais é que o lucro operacional. Quanto de lucro a operação principal da empresa deixa? Então, por exemplo, digamos que eu venda... Cara, em serviços é muito mais fácil de entender, tá bom? Então, eu vou colocar em serviço, não vou dificultar muita coisa aqui, não. Se a gente vende 100 mil por mês, no ano é 1.200.000. Digamos que desses 1.200.000, eu tive 200, só para facilitar, tá? 200 mil aqui de despesa. Vou até pintar de vermelhinho aqui. 200 mil de despesa, tá bom? Então aqui, teoricamente, eu teria 1 milhão de lucro. Totalmente ilusório esse daqui, tá muito difícil ter uma operação com esse daqui. Mas só para ficar fácil o cálculo, vocês entenderem o que é o lucro EBITDA, tá bom? Então, se a gente olhar faturamento, conta de pão, né? Faturamento versus despesa, isso que a gente vai ter de lucro, isso daqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, se nessas despesas aqui tiver coisas que não são despesas operacionais, o lucro EBITDA ele considera muita coisa. O lucro EBITDA desconsidera depreciação, desconsidera parcela de financiamento, desconsidera impostos e tem mais coisa... Acho que bem... Como é que é? Depreciação, impostos, parcela de investimento. Tem mais alguma coisa ou outra lá. Acho que perca de bem de consumo, alguma coisa assim. Mas digamos que nessas despesas eu tenha pagado 100 mil reais aqui de empréstimo, digamos assim. Então aqui, dessas despesas eu tive 200 mil, só que aqui na verdade, desses 200 mil eu tive que pagar no ano 100 mil aqui de imposto. Tá bom? 100 mil de imposto. Ou seja, teoricamente, o meu lucro EBITDA não vai ser 1 milhão. Vai ser 1.100.000. Porque eu estou desconsiderando imposto, depreciação, bens de longo prazo. Então, o lucro EBITDA ele vai desconsiderar investimentos que você faz. Por isso que é importante que lá, aqui no Contas a Pagar, você lance como investimento e despesa de forma correta. William, mas que porra de diferença vai fazer eu analisar o lucro EBITDA da minha empresa no meu estúdio de design? Aqui que entra uma coisa muito interessante. Muito interessante. Digamos aqui que a gente está pagando um monitor aqui. Vamos colocar aqui em janeiro para facilitar. Em janeiro a gente investiu 2 mil reais no MacBook. Isso aqui é um investimento, né? Então eu continuaria faturando a mesma coisa se eu tivesse com o meu computador Windows, por exemplo. Um computador foda, não sei o que, não sei o que. Aí só que eu quis investir no MacBook, eu parcelei ele em 6 vezes, eu tive 12 mil reais de gastos. Então, aqui eu vou lançar como investimento, porque eu estou fazendo um investimento. William, eu reformei meu escritório. Então, um investimento também. Entendeu? Óbvio que, William, mas quando eu invisto eu faturo mais. Indiferente. Vamos olhar para o lucro EBITDA pelo que ele é. Então, olhando aqui, em janeiro a gente teve 12.300 reais de despesas. Olhando tudo que a gente gastou aqui, inclusive com o MacBook. Se eu venho aqui em lucro EBITDA, você vai ver que as despesas deixam de ser 12.300 e passam a ser apenas 9.100. Por quê? Porque aqui eu estou desconsiderando o MacBook e estou desconsiderando os impostos. Ou seja, quando eu desconsidero, olhando para o MacBook em específico, cara, digamos que eu tenha investido 4 mil reais nesse MacBook aqui. Então aqui, na minha visão, eu teria de lucro em janeiro apenas 700 reais. Só que no EBITDA aqui, ele vai continuar 5.900. Por quê? Por causa que eu estou desconsiderando a conta do MacBook. Ou seja, toda vez que eu lanço aqui um investimento, ele vai desconsiderar aqui no lucro EBITDA. Isso daqui serve para você se controlar na questão do investimento. Às vezes você fala, pô, William, cara, no final do mês não tá sobrando dinheiro.
Pô, William, no final do mês aqui a conta não tá fechando. Aí quando você tem esse controle financeiro, você consegue ver se você fez dívidas de investimento ou despesas, ou se a operação tá apertada por conta de muita despesa. Se for, se seu lucro EBIT ele tiver muito alto, só que se você vê que não está sobrando nada no final do banco da sua empresa no mês, quer dizer que você está investindo muito e esse investimento não está tendo retorno direto. Ou seja, por exemplo, se esse cara aqui tá pagando R$ 4.600 de parcela no MacBook. Cara, isso aqui tá comendo toda a margem do negócio dele. Só que se a gente olhar para uma visão de lucro operacional, de realmente ele faturou 15 mil e teve R$ 9.100 de despesa, a empresa dele tem 40% de margem, teve 40% de margem ali de lucro. Isso é alto, pô. É bom, excelente. Faturar 15 mil, ter 9 mil de despesa, só que ele vai lá o quê? No mês sobrou R$ 100 por mês. Por quê? Porque ele fez o investimento errado, pô. Ou seja, ele está investindo. Pô, essa parcela não poderia ser 4.600, deveria ser R$ 1.000, deveria ser R$ 2.000. Então aqui de lucro ele gerou R$ 2.700 de caixa. Só que a operação dele, se ele não tivesse feito esse investimento, teria gerado 4.900. E aqui eu estou desconsiderando o imposto também, que o cara pagou 1.200. Então ele tira da conta o imposto e o MacBook. Então 3.200 menos 12.300. Aliás, 3.200 mais 2.700 dá esse valor de 5.900. Acho que dá. Pelo menos é pra dar, né? Porque tá desconsiderando imposto. 3.000, eu não sou bom com matemática, galera. Vocês acostumam aí, eu me confundo muito, ó. 3.200 mais 2.700, vou fazer aqui. 3.200 mais 2.700 é pra dar aquele valor lá, 5.900. Isso aqui mesmo. 5.900. Entendeu? Então aqui, analisar o lucro EBITDA vai dizer pra vocês se vocês estão errando a mão no investimento ou se vocês estão pagando muito imposto. Então aqui a operação ela dá lucro, ela tá com 35% de média de margem. Ou seja, o estúdio deixa em média, é para gerar, a operação gera em média R$ 5.800 de caixa por mês. Só que se a gente olha aqui, nessa visão aqui, ó, de conta a receber, ela tá gerando quanto? Espera aí, deixa eu fazer o cálculo aqui. Vou olhar aqui no contas a pagar mesmo, que fica mais fácil de apagar depois. Aqui, ela está gerando quanto de caixa por mês? 2.900. Então, esse cara aqui, ele está gerando 2.900 de lucro de caixa por mês. Só que aqui, a operação, na verdade, deixaria 5.800 se ele não tivesse feito os investimentos. Então, às vezes, você pega um financiamento e você vai colocar que nem investimento. Fiz um investimento para me alavancar. Você vai colocar aqui que você fez o conta de investimento, você vai ter realmente visão de quanto que você está, o seu esforço operacional está sendo utilizado e quanto realmente você está deixando de lucro que está gerando de caixa. Beleza?